importante, porque a gente, dentro da área de engenharia de custos, da Associação de Engenharia de Custos, a gente tem aquele enfoque, né, profissional, de fazer trabalhos, todas nós trabalhamos, todas nós produzimos, desenvolvemos, mas a gente precisa também daquele lado que é um lado de voltar, de olhar também para algumas necessidades que nós temos em termos sociais, né? De estruturar essa própria parte profissional e pessoal. E por isso esse grupo da ACE Mulheres ele surgiu com essa iniciativa de nos juntarmos, não necessariamente numa separação, numa segregação aí de gênero, mas, pelo contrário, do acolhimento. E eu queria agradecer muitíssimo a Letícia, a Ana Paula, a Sil, e assim, dizer que eu estou muito feliz em recebê-las aqui hoje para a gente poder falar de um assunto muito bacana, que me chamou desde a primeira vez que eu vi esse tema, esse livro, eu fiquei muito encantada. E queria passar a palavra para as organizadoras, as líderes do Grupo Mulheres da ACE Brasil, que é a Poli Vieira, a Luciana Lage, vão falar um pouquinho do nosso início aí de trabalho e também conversar aí com vocês. Muito obrigada. Em nome da ACE Brasil, a gente agradece a participação de vocês aí, tá bom? Bom webinar para todas. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Pelo convite da Ilma, eu, Poliana e Luciana, estamos assumindo a liderança desse grupo no intuito de facilitar o contato de todas, mas não como donas do grupo, né? A ideia é que a gente seja um grupo que todas atuem, que todas se ajudem, e a gente gostaria de primeiro chamar as convidadas para se apresentarem e, posteriormente, a gente vai falar sobre o livro que elas escreveram, que é um livro muito inspirador. Então, em primeiro momento, a gente queria convidar a Ana Zamper para falar um pouquinho. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu tô super feliz aqui de estar com vocês, de estar discutindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ana. Tá ótimo. Então, eu estou super feliz. Meu currículo eu não vou falar muito do meu currículo, que ele está no LinkedIn aqui, eu não quero perder nosso tempo precioso com isso, né? Mas para a gente poder começar a esquentar aqui, eu falei muito no nosso capítulo sobre essa questão, no meu capítulo, sobre a questão de como as mulheres devem se conectar, como a gente deve buscar o nosso eu interior. Então, eu acho que isso está muito conectado com a minha história também. Eu venho de uma história... Oi? Tenho. Eu venho do mundo de tecnologia, onde, assim como o mundo de vocês, é um mundo bem masculino, né? Eu tive muita sorte de ter uma grande rede de apoio durante o meu desenvolvimento, e essa rede de apoio me mostrou a importância dos meus erros, os erros como patamares aí de crescimento, a questão da comunicação e posicionamento como pontos chaves para o meu sucesso. Eu demorei para aprender na minha carreira que as mulheres têm que falar, a questão de orientação e apoio, o enfrentamento da síndrome de impostora. Eu acho que isso é um ponto muito importante que eu enfrentei durante a minha carreira e eu ainda enfrento, a questão da autossabotagem. O aprendizado através da experimentação, e eu escrevi um pouco disso sobre isso no capítulo do livro, ou seja, se arriscar e experimentar novos caminhos, né? Eu acho que cada uma de nós está numa fase da vida, numa fase da carreira, que mesmo os fracassos trazem lições valiosas, né? Então, se nós nos esquivarmos do risco, se nós nos privarmos dessa oportunidade de aprender e crescer, eu acho que a gente perde muito do sabor aí da vida.
a questão de identidades própria e corporativa, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. A questão a capacidade de se reinventar. Eu acho que as mulheres têm essa capacidade e nós temos que usar essa capacidade todos os dias, independente da nossa idade, independente da nossa profissão, independente do momento que a gente está na carreira e na vida. Justamente essa reinvenção não é apenas sobre mudar de emprego, fazer uma transição, mas sobre mergulhar profundamente em cada uma de nós mesmas, descobrir as nossas paixões, viver e aprender de acordo com elas, né? Autenticidade de valores, que é uma coisa que eu prezo muito, e eu escrevo um pouco sobre isso no meu capítulo do livro. Aprendi que a vida não se trata de agradar a todos, né, mas de viver de acordo com os seus próprios valores e deixar nossa marca pessoal, seguir o nosso coração, ser único e pensar grande começando pequeno. Então, isso é a essência do que eu escrevi no meu capítulo e está muito conectado com quem eu sou. E nesse caminho meu aqui, desse mundo de tecnologia, que, de novo, é muito similar com o mundo de vocês, né? E lá atrás era muito mais masculino, quando eu estudei há 30 anos atrás, e hoje a gente tem esse prazer de poder estar discutindo entre mulheres nessas carreiras de exatas. Obrigada. Muito obrigada, Ana, pela sua apresentação. Boa noite, pessoal. Luciana, mais uma vez agradecer o convite da Ilma, né, da gente participar e ter essa oportunidade de estar à frente, né, desse grupo. Eu gostaria de chamar a Letícia também para se apresentar. Boa noite, novamente obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito feliz e, é claro, a gente sempre fica contente de ser convidada para falar, mas, de fato, hoje tem um gosto especial para mim, que é falar sobre essa questão, e foi pelo livro que a gente chegou aqui, então eu acho que aí a gente já começa com um ponto importante. Eu também não vou falar do meu currículo, porque em 30 anos de carreira, todos aqui somos profissionais dedicadas e bem formadas, então o currículo realmente fica extenso e ninguém é melhor do que ninguém por isso, é só uma consequência, né, do investimento que a gente fez nesses anos todos para conseguir o sucesso profissional. Esse livro, no meu capítulo, eu trago um pouco da história, um resuminho com alguns marcos da minha história profissional, assim, no ingresso da vida adulta. O que eu queria chamar a atenção, que é um ponto que eu coloquei, né, nesse recortezinho aí da minha história, né, porque é um trechinho só dela, é de como, quando eu comecei, e eu tenho uma idade próxima aqui, pelo menos da Ana e da Cia, eu sei, e aí eu já chamo a atenção para um ponto muito bacana, que foi nós três, sem conhecermos os capítulos uma das outras, cada uma no seu momento, assumimos muito claramente as nossas idades nos nossos capítulos. E o momento que estávamos passando, somos aqui 50 a mais, eu estava com 50 quando eu escrevi, hoje já tenho 51. Eu acho que aí já mostra essa mudança e esse movimento, né? Da gente se recusar a servir a determinados padrões. Eu acho que isso foi muito importante na minha história. E o que eu conto justamente no livro é que quando eu começo esse meu percurso de vida profissional, eu entrei na década de 90 na Fundação Getúlio Vargas, que já tinha muitas mulheres estudando, mas tinha um contexto masculino no mercado, né? Então, existia, mesmo com as mulheres presentes, existia aquela generificação do que era dos meninos ou das meninas, como, por exemplo, o mercado financeiro é coisa de menino. Você até pode estar lá, mas faça-me o favor de vestir um terninho, colocar uma maquiagem discreta, não use esse batom vermelho e comporte-se com austeridade. Ou seja, não seja mulher, né? Não seja a mulher que você é. E aí eu até brinco no livro assim, que eu não fui puxada inicialmente, eu fui empurrada pela minha mãe, que me criou nesse formato de meritocracia. Ela não dizia isso claramente, mas ela sabia, olha, ser mulher nesse mundo não vai ser fácil, se você quer, você pode tudo, mas vá firme, vá forte e vá se sujeitando a esse esquema para poder crescer. Durante muito tempo, meu enfoque foi na carreira jurídica, né? Eu tenho administração e direito, hoje eu faço muitos trabalhos com administração, sou conselheira, mas naquele momento eu estava
no meu chapéu bastante advogada, eu participo lá isso eu conto no livro também, da eleição para um determinado cargo, né, de representação importante da advocacia, num conselho do Ministério Público. E é claro, nós todas sabemos como funcionam as estruturas patriarcais, machistas, para a gente subir na carreira. Eu já sabia disso, né? Mas naquele minuto ali, da minha sabatina para esse cargo, uma pergunta que me foi feita, que era a única candidata mulher, e que não foi feita a nenhum outro homem, aquilo foi assim um choque elétrico, assim, acorde, acorde. Porque até então, confesso que eu acreditava nessa meritocracia e achava até que sim, eu era. Havia até um certo orgulho das mulheres que chegavam a postos que só homens alcançavam, como se isso fosse, ó, você é tão boa que você chega onde os homens chegam. E ali foi esse despertar. Peraí, isso não é vantagem nenhuma, isso é muita violência, é muita renúncia desnecessária. Então, a partir daí eu me engajei mais nesse movimento de prestar atenção nas questões de rede de apoio e de falar, bom, nós temos que subir juntas, não adianta uma ou outra se destacar. E aí tem muito a ver com o próprio título, né, que nem me passava pela cabeça à época, isso aconteceu depois, e aí a gente pode conversar sobre a história do livro depois, mas é isso, nós precisamos subir juntas, porque se você não tiver as suas irmãs, as suas iguais ali, não tiver representatividade realmente, vai ser sempre uma luta em glória, não porque nós estamos em guerra, né, mas por causa do sistema de privilégios que envolve aí ser o homem, ser o hétero, ser o branco, que a gente conhece que funciona. Então, acho que... E o livro me fez revisitar esse momento. Sabe? Eu acho que isso, dentro do que a Ana falou, de se entender, olhar para si, com alguma maturidade já também, poder se colocar de forma mais verdadeira, eu acho que o processo da escrita também trouxe isso. Eu já tinha vivido esse momento e sentar e olhar para isso, olhar para trás, revisitar esses cantinhos da alma, essas experiências que a gente viveu e que às vezes nem se dava conta do que estava acontecendo, né, naquele momento, porque hoje as jovens ouvem falar disso com muita naturalidade, mas né, nós não vivemos isso. Claro, já tínhamos as conquistas do feminismo, já estávamos no mercado de trabalho, mas a gente silenciava diante de muita coisa que hoje as jovens não silenciam mais, né? Felizmente. E eu acho que é sobre isso mesmo, né? É sobre a gente ter um grupo como esse, por exemplo, num ambiente que a profissão de vocês eu ainda vejo, claro que eu não estou dentro para falar, mas para quem está de fora, engenharia, ambiente masculino. E a gente sabe que não é assim, mas a imagem ainda é essa. Então, acho que esse grupo, dentro de uma associação de profissionais de engenharia, assim, me encanta muito poder estar aqui e assim, eu realmente fico muito feliz de vocês terem visto nos nossos capítulos e na nossa obra alguma fonte de inspiração para começar, para dar esse pontapé inicial aqui dentro da associação. Por enquanto é isso também e podemos seguir conversando depois. Obrigada. Obrigada, Letícia. Sil, você pode falar um pouquinho sobre você? Claro, é um prazer. Obrigada, Ilma, Poli, Luciana e as minhas amigas, a Letícia e a Ana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito especial por engenheiros em geral, porque foram os engenheiros meus primeiros clientes do meu negócio, e depois eu conto um pouco sobre isso, meu negócio de storytelling. Mas, como as minhas amigas mencionaram sobre currículo, eu acho que currículo está no LinkedIn, currículo conta algumas coisas e não conta a nossa história. Eu gosto de falar qual que é a minha história, porque eu gosto de perguntar para as pessoas qual é a história delas também. Eu sou publicitária e eu falei no meu capítulo do livro, que chama Tudo Junto e Misturado, eu falei sobre interseccionalidades. Porque o mercado publicitário, para quem não conhece, é um mercado que é bastante estereotipado. Ele usa os homens para o negócio e ele usa as mulheres para chamarem a atenção dos clientes. Hoje em dia isso tem mudado, mas na época em que eu fui contratada, passei por muitas, não foram poucas, muitas entrevistas em que homens passavam na janela dando nota
para a gente, para ver se... É uma coisa horrível mesmo, eu estou vendo, é uma coisa horrível, dando nota para ver se as mulheres podiam entrar na agência. Então, é uma coisa muito triste que coloca a gente já numa posição bastante inferior, objetificada, e que é muito difícil a gente correr atrás, sendo mulher, né? Então, essa coisa que a Letícia falou, né? Sobre, ou a Ana, agora eu já não sei, sobre a gente ter que mudar, usar o terninho, né? Então, usar o terninho, ser homem, puxa, eu não quero ser isso, né? Eu quero ser mulher, mas eu me vi entrando num modelo onde eu tinha que me encaixar, eu me preocupava muito, muito com a roupa que eu ia usar no dia para o trabalho e qual seria a minha postura, em vez de estar me preocupando com o negócio que eu ia fechar e como isso ia fazer minha carreira subir, crescer. Então, é muito triste isso, eu sei que isso não é só uma realidade para mim, é uma realidade para a maioria das mulheres da minha geração, e eu fico muito feliz que isso esteja mudando. Eu ainda acho que tem um longo caminho a percorrer, mas isso está mudando. Então, a primeira brincadeira que eu faço nesse capítulo é falar sobre ser mulher neste mundo de publicitários. E aí entra a minha primeira interseccionalidade, que foi quando eu passei a ser uma mulher publicitária com 40 a mais. E eu tinha entrado numa empresa de tecnologia, eu estava trabalhando no Google, e é uma empresa muito jovem, e tecnologia, no geral, traz muitos jovens, né? Talvez não tanto na área de engenharia, porque os anos de experiência contam muito, mas em toda a área de vendas, inovação, criatividade, tem muito jovem. Então, as pessoas olham um pouco de nariz torcido, nossa, você é no Google, tipo, uma empresa tão de jovem, você está com 40 e tal. Hoje eu estou com 46 anos, eu fiquei no Google até este ano. Passei 8 anos no Google e foi uma experiência incrível, mas foi uma interseccionalidade interessante, porque ela aconteceu quando eu estava no Brasil, foi uma transição para mim. Com 40 anos eu me divorciei, antes, na verdade, com 38 eu me divorciei num casamento, com 40 eu me casei de novo de noiva, fiz festa, tudo como se não tivesse feito antes, porque eu falei, não importa a minha idade, eu mereço. Eu levanto muito a bandeira do etarismo, contra o etarismo, porque a gente acaba querendo usar muito o termo adequado. É adequado eu ser assim? É adequado eu me comportar dessa forma? Adequado é você se comportar com a sua autenticidade, como você gosta de ser. Não adequado é você não viver a sua vida do jeito que você quer viver. Então, eu me permiti fazer tudo isso. E, além disso, eu mudei de país. Eu fui convidada pelo Google a vir trabalhar nos Estados Unidos. Então, eu estou falando aqui com vocês de New Jersey, onde eu moro hoje. Eu morei em Manhattan, trabalhei em Nova York bastante tempo. E o fato de eu me mudar para cá me adicionou a terceira interseccionalidade, que é uma coisa que nós aí no Brasil não temos, que é o fato de eu ser uma latina no mercado americano, numa empresa americana, com uma cultura extremamente forte. Essas 3 camadas, mulher, latina, 45 mais, acabaram sendo bastante difíceis para mim e custou bastante do meu esforço, do meu tempo, da minha dedicação para superar. Mas o que eu queria contar sobre isso é que isso acabou me levando para o meu caminho novo. Então, como eu falei, eu sou publicitária de formação e aqui eu decidi que eu faria outra coisa, que eu precisava mudar minha vida. Hoje eu faço mestrado em psicologia na Harvard, e que é uma coisa que era um sonho e eu nunca imaginei. Então, eu sendo vítima do fenômeno da impostora, achando que eu jamais conseguiria entrar na Harvard, com essa idade, sendo mulher latina, com o inglês como segunda língua, difícil, mas deu certo, e lá estou já há 1 ano e meio. Eu trabalhei no Google, como eu falei, e eu me tornei uma evangelista no Google. Então, o Google tinha, na época, 100 mil pessoas trabalhando, eles têm 55 pessoas que eles treinaram para ser o que eles chamam de evangelistas, que são pessoas que praticam a fala em público e a apresentação, e são autorizadas para fazer apresentações para os C-levels lá. Então, eu sou uma das 55 evangelistas do Google, e por conta disso eu aprendi muito de apresentação, de storytelling, de public speaking, e eu acabei dando um curso, facilitando um curso que está aberto para quem quiser assistir. É um workshop chamado I Am Remarkable, Eu Sou Notável, que foi criado no Google e hoje está aberto para quem quiser treinar e dar. É um curso, um workshop que ajuda mulheres a superarem a síndrome da impostora. E eu não gosto da palavra síndrome porque eu não acho que estamos doentes. Para mim é o fenômeno da impostora do qual somos vítimas.
E eu dava esse curso, esse workshop, e eu comecei a perceber que era uma porta que a gente abria e as mulheres sofriam muito. É um curso normalmente para mulheres e para públicos menos representados e privilegiados. E as pessoas choravam muito, porque elas começam a perceber o quanto elas deixaram de se autopromover, o quanto elas deixaram de acreditar nelas mesmas. Só que é um workshop de 90 minutos, então era muito triste eu ver aquela porta aberta e não conseguir cuidar do resto, não conseguir olhar para essa mulher depois. E foi com isso que tomando esse cuidado com a experiência da mulher, que eu lancei a Story, que é a minha empresa hoje, que é uma empresa que ajuda mulheres, principalmente mulheres, na verdade, mas homens também, eu tenho clientes homens e clientes não binários, a encontrarem, a construir uma ponte para a sua próxima versão. Então, é isso que eu estou fazendo hoje e é uma coisa que me deixa muito feliz porque, através da minha história e do que eu vivi, eu consigo fazer essa leitura e ajudar muito mais mulheres e mulheres jovens que estão começando agora já diferente, mulheres mais velhas que estão querendo retomar a profissão, a carreira ou mudar de área, e é o que me faz feliz. Muito bacana, gente. As histórias são muito interessantes e e não à toa, né? Me chamou muito a atenção o livro. Assim que eu vi o título Uma Sobe Puxa a Outra, e vem assim, eu conheço mulheres fantásticas, pioneiras nas suas gerações, que romperam barreiras, que vêm até hoje trabalhando aí para não para levantar a bandeira, olha, eu sou mulher, eu sou melhor. Sim, eu sou mulher e eu sou tão capaz quanto, e eu consigo produzir, e eu sou simplesmente um ser humano produtivo, capaz, inteligente, e que estou aí sem precisar me comparar com nada nem ninguém. Então, uma sobe e puxa a outra, surge aquela ideia na gente, né? Sem conhecer, sem ler o livro a princípio, a gente já se sente num ambiente motivador. E aí eu queria que vocês, Letícia, Ana Paula e Sil, falassem agora, explicassem de fato o tema central do nosso webinar, que é falar sobre esse livro, Uma Sobe e Puxa a Outra, e sobre o propósito desse livro, que eu acho que é muito mais importante falar sobre o propósito dele, né? Onde a gente quer chegar. Fiquem à vontade. Bom, Ilma, então, assim, como é que nasce esse livro, né? Na verdade, nós começamos aquela história de grupo, assim, algumas mulheres, foi justamente no Festival Internacional de Publicidade de Gramado do ano passado, a trocar ideia, perceber ali que podiam fazer esse movimento coletivo de troca de apoio, que não fazia sentido... A competição não estava mais fazendo sentido, porque eu acho até que essa competição já... O paradigma atual, a gente voltando a falar da juventude, já é outro, né? E embora eu tenha falado justamente no meu capítulo que eu fui formatada num ambiente de competição e alta performance para conseguir subir, eu acho que isso já vem mudando para as novas gerações. Então, essa conversa... E aí, lá no festival, vestiram uma camiseta escrito Uma Sobe Puxa a Outra e ficou o nome, e aí começamos a nos conhecer, nem todas pessoalmente, nos juntamos num grupo, e num dado momento, como tem muitas mulheres ligadas à comunicação, imprensa, publicidade, algumas disseram, vamos escrever um livro, e esse processo foi muito interessante. E eu acho que mostra muito essa força do coletivo feminino de uma subir e puxar a outra mesmo. Porque a ideia foi lançada ali na semana do Carnaval, e vamos fazer um livro, vamos fazer para lançar isso no mês da mulher ainda. Então, foi um livro que foi escrito, o volume 1, né? Vou mostrar a capa aqui para quem não conhece, foi produzido em um mês. E eu fui uma das que entrou, e também, assim, várias queriam entrar, mas como foi tudo muito rápido, 40 histórias, Deus já fechou, ficavam algumas na lista de espera, e conseguimos, no dia 28 de março, lançar esse livro em São Paulo. Foi o primeiro lançamento e foi surpreendente, né? Então, assim, foi produzido muito rápido, não teve regras. E aí isso foi importante, porque respeitou a história de cada uma, o que cada uma queria contar da sua história. Então, existe abordagem de carreira, como foi a minha, mas existe abordagem de
rompimentos afetivos de como a mulher, como essa mulher, né, a autora, lidou com isso. Existe a abordagem de perdas, até perdas de filhos, e como que isso tudo foi ressignificado. Então, falando de todos esses valores e dessa força feminina. Então, o livro não teve uma regrinha. Fale da sua vida, tire aquilo que faz sentido nesse contexto de uma sobe e puxa a outra. Para mim, como eu ia dizendo já na minha primeira fala, o que foi muito sentido foi que quando eu me dei conta daquele momento de que não, nós precisamos caminhar juntas, essa escalada tem que ser conjunta, e aproveitando o gancho da Sil, para mim a venda foi caindo de outras necessidades também, né? Então, claro, nós já sabemos o problema do racismo, já sabemos o problema do etarismo, mas quando isso é interiorizado, aí esse desconforto vem, parece que você troca uma lente. Então, assim, as falas, né, já gritam no seu ouvido e você não aceita mais, algumas posturas. Então, eu acabei me engajando, e aí isso veio junto com o momento que eu já estava fazendo a transição de carreira. Então, o livro também trouxe para mim mais afirmação ainda de que eu queria falar sobre isso. Eu já estava atuando como conselheiro de administração, fazendo algumas palestras, mas já vinha fazendo um doutorado em sociologia que trata desse assunto, né? A minha pesquisa é em igualdade de gênero nas carreiras jurídicas, pesquisa empírica, então eu estou muito próxima de todos os estudos, né, e dados mesmo, sobre como existe, sim, apesar de toda a evolução, existe o teto de vidro, existem essas interseccionalidades difíceis de superar, e aí falar sobre isso veio na sequência. Todo esse boom do livro trouxe o volume 2, então tinha muita... O que a gente percebe com o movimento do livro é que, assim, uma espécie de demanda reprimida. Hoje, juntando os dois, que é o volume 2 aqui, são mais de 100 mulheres falando, posso falar? Então, eu vou falar. E colocando isso no papel. E assim chegamos até vocês, né? Então, assim, o subtítulo do primeiro volume é Histórias Reais para Impulsionar Mais Mulheres. E eu acho que o fato de a gente estar aqui hoje já mostra que temos conseguido cumprir esse propósito. E do volume 2, o subtítulo é Sem Saberem que Era Impossível, Foram Lá e Fizeram. Então, acho que esse se posicionar no mundo com autenticidade é o que os livros nos proporcionaram, claro, junto com cada uma, já com o seu currículo, com as suas experiências, mas foi uma experiência de que nós conseguimos nos unir muito rapidamente para puxar mais mulheres. E aí, para concluir, eu acho que a ideia do puxar é fundamental. Por quê? Porque a ideia de competitividade feminina, quantas vezes nós já não ouvimos isso dos homens e de outras mulheres? É que mulher compete. É que mulher compete. A mulher não se veste para o homem, não se veste para si, se veste para as outras mulheres. De verdade, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. E acho que, infelizmente, quando uma outra mulher repete isso, ela está fazendo um favor às estruturas machistas e preconceituosas, né? Então, acho que a gente precisa deixar isso para lá. E não só não competir, eu acho que isso já não existia. Esse mito da competitividade entre mulheres, ele nos enfraquece. Então, eu fico muito feliz de ver que nós realmente rasgamos esse discurso, não aceitamos esse discurso que vocês colocaram na nossa boca. E aí vem, enfim, acho que a gente resume isso tudo com a ideia de sororidade. Quem sabe não vem aí o terceiro, quarto, quinto volume, né? A gente já está aí na expectativa, esperando os próximos. Né? Ana Paula, se alguém quer comentar mais um pouco, falando sobre a questão do livro, a ideia uma sobe e puxa a outra, o propósito, como vocês enxergam as nossas atividades, o nosso empenho e trabalho para que a gente possa cada vez mais ocupar aquilo que é nosso, né? O nosso trabalho, né? Ter direito a trabalhar em paz, com tranquilidade, a viver em paz, não é só trabalhar, né? Viver em paz.
Eu acho que eu vou comentar e já indo para um próximo tema, que eu sei que é um tema que está na pauta aqui, que é a importância disso na carreira, né? Na carreira das mulheres e, por que não, também dos homens, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Essa questão da sororidade, como a Letícia bem comentou, é um marco importante nas nossas carreiras. Eu acho que o mais importante do que tudo é o reconhecimento de que sozinhas chegamos, mas juntas chegamos mais rápido e mais fortes, né? Então, juntas, é a soma, é com uma rede de apoio. E eu acho que essa questão, o livro, essa rede de apoio, as pessoas se juntarem como vocês estão fazendo também, reforçar essa questão de um ambiente de trabalho muito mais inclusivo, né? A Sil comentou passagens da carreira dela, então, que hoje, com essa, eu acho que é parar e pensar, trazer esse assunto, trazer essa conexão, a coletividade pode, e eu acredito que é uma grande alavanca para a mudança social. Então, a sororidade pode influenciar positivamente a cultura de uma empresa, vai tornar essa empresa mais inclusiva, mais diversificada, e obviamente que isso beneficia todos os funcionários, independente do gênero. Não dá para falar isso só para mulher e só para homem. Isso é para todos, né? É para o conjunto da obra. E um outro ponto que eu acho muito importante dessa questão da coletividade é quando as mulheres têm oportunidades iguais, toda a comunidade, todo o ecossistema se beneficia, inclusive economicamente. Então, esse para mim é um ponto muito importante, como vamos juntos, né? E juntos é a soma. O segundo ponto, obviamente, que é a rede de contatos profissionais que nós desenvolvemos com esta rede de apoio. Descobrimos coisas maravilhosas de similaridades, de histórias, como a Letícia comentou, as pessoas não se conheciam. Por exemplo, eu gravei um podcast a convite da Sil, e a vontade que eu tinha era de passar dias grudada na Sil, porque as histórias, as vivências, as crenças, os valores são tão similares, e aí você para e pensa, fala, meu Deus, né? Como isso enriquece. Como essa rede de apoio me traz oportunidades de eu me reforçar, me empoderar, parcerias de novos projetos, pessoais e profissionais, e obviamente que eu acho que abre uma avenida, não são nem portas, né, para avanços no desenvolvimento de cada uma de nós. Um ponto que eu também vejo muito importante dessa questão da coletividade, né, o enriquecimento pessoal. Aprender sobre a jornada de outras mulheres, como a gente aprendeu aqui, as suas lutas, os seus desafios, as suas lições, é muito enriquecedor e muito inspirador, porque em alguns momentos a questão da síndrome de impostor, que a Sil diz que não gosta de falar, aquela questão da autossabotagem, a gente para e quando a gente fala, poxa vida, será que eu sou capaz? Aí você lembra de uma pessoa que falou isso, você lembra de uma história, ou você contata uma pessoa dessa tua rede do coletivo, que acaba sendo uma rede segura, eu acho que te dá aquele poder, sabe? Você cresce, fala, poxa vida, eu posso, eu sou capaz, eu tenho essa rede aqui que vai me ajudar. E eu não falo isso só para as mulheres, não, eu falo isso para os homens também, porque eu acredito muito no coletivo em geral. Eu, na minha carreira, e no capítulo eu escrevo isso, eu tive muita sorte de ter uma rede de apoio forte, e eu vou dizer que isso, eu trabalhei também para isso, eu acho que isso é uma mensagem importante, a rede de apoio, ela pode ser melhor ou pior, mas você tem que trabalhar para isso. Não assuma que a rede de apoio vai aparecer da noite para o dia, vai cair aqui, né? Uma entidade é a rede de apoio, não. É uma troca, é uma conquista e é um crescimento. Esses laços crescem com o passar do tempo. Então, eu acho que para os homens também é quando as mulheres se apoiam, quando as mulheres se fortalecem. Os homens são expostos a
ampla variedade de líderes femininas fortes e capacitadas. Então, certamente isso vai ajudar a quebrar um pouco esses estereótipos de gênero, né? Então, eu acho que os homens também vão passar a viver essa mudança social em ambientes mais equilibrados e diversificados. Então, essa diversidade de ideias, de histórias, de perfis, eu acho que contribui muito no desenvolvimento. Muito bom. Sil, Perfeito. pode contribuir aí com complementar o que as demais colegas falaram? Eu acho que elas foram tão brilhantes no que elas falaram que eu acho que eu posso dar a palavra a vocês se tiverem novas perguntas, porque elas me representam. Nesse sentido aí de continuar nas perguntas, a gente queria saber, eu acho que tem muito a ver com a sua fala, inclusive que eu me conectei demais com ela, Sil, como que a gente pode usar nossas características mesmo, que são tipicamente femininas, né, para ser diferenciadas, para que elas sejam diferenciais na nossa própria carreira, né? A gente não precisa, que é o que a Letícia falou no começo, acho que todo mundo trouxe a mesma questão, a gente não precisa deixar de ser quem somos para atuar, para crescer, para se desenvolver nas nossas carreiras. Como que a gente pode, se vocês percebem isso no dia a dia, que essas características realmente alavancaram vocês em algum momento? Essa pergunta é tão boa, Polly, porque ela me faz pensar em tanta coisa diferente. Sim, tem características que nos ajudam, que nos alavancam, mas a primeira coisa que eu queria trazer com essa pergunta é o quanto, quando a gente fala sobre características masculinas e femininas, o quanto a gente está contribuindo para a perpetuação do estereótipo. Porque, teoricamente, as características são do indivíduo, né? Teoricamente, não, na prática também. As características são do indivíduo, elas não são características de um gênero. Porque senão a gente vai começar a falar que existem características de cada uma das identificações, e isso não é correto. E isso não é verdade, não é nem que não é só correto, não é verdade. Então, a primeira coisa que eu penso é que a gente tem que tentar mudar esse mindset de características femininas e masculinas. Nos estudos que eu estou fazendo, e é tão bacana porque a Letícia está fazendo esse estudo para mulheres na área de direito, de advocacia, eu estou fazendo esse estudo das mulheres latinas em empresas americanas. Eu estou fazendo uma coisa semelhante, ainda não cheguei na fase empírica do meu estudo, então eu estou em revisão de literatura e tudo mais, e a gente fica muito chocado com a quantidade de informação que se tem e de crenças que existem em relação a, por exemplo, mulheres terem falta de agência e terem muito senso de comunidade. Por que isso? Quando fala-se isso, está colocando a mulher numa posição que é do lar, é uma agente só daquele núcleo dela, e comunidade porque é a mulher que é da mulher que é esperado servir o cafezinho, é trazer o bolo para alimentar a equipe, todas as coisas que nos levam a acreditar que, poxa, isso são atitudes de uma mulher simpática. Olha que legal, a minha chefe, ela faz um bolo maravilhoso, ela traz bolo para a gente. Eu cheguei ao ponto de recomendar clientes que não fizessem mais isso. Não leva o pão. Eu sei que você faz um pão maravilhoso, venda o pão em outro lugar. Não leva o pão para as pessoas comerem no seu trabalho. Convida elas para virem em casa comer seu pão. É diferente de você levar o pão ao trabalho, para poder cortar o estereótipo. Então, eu estou falando tudo isso porque nós, mulheres, sofremos 2 tipos de vieses. A gente sofre um viés, que é o viés baseado na descrição, é o que chama de description-based bias, e a gente sofre o viés da prescrição, o prescription-based bias. O que são esses vieses? O viés da descrição, do descritivo, é justamente esse. Uma mulher, ela é mais comunal, ela é mais cuidadora, ela é mais agregadora, ela é mais pacífica, e é assim que ela deveria ser. Esse é o viés descritivo nosso. Então, acredita-se que mulheres são assim. Então, quando fala características femininas, são essas coisas que vêm na cabeça, né? A doçura, o cuidado, a coisa mais emocional, etc. Só que aí o que acontece? A gente tem o viés da prescrição, que significa que nós vamos ser também discriminadas se nós nos comportarmos diferentemente desse viés.
Então, existe um viés que diz que a gente tem que ser cuidadora. Se de repente a gente encontra uma mulher que é mais assertiva e que fala mais firme e que as pessoas falam, ela não é cuidadora, ela mostra que veio ali, ela é muito direta. Ah, então ela também não é mulher, entendeu? Ela não vale a pena, ela não é uma pessoa que é legal. Então, tem uma característica básica, que é uma característica que parece que foi criada pelo masculino para descrever o feminino, que é o conceito da likability, do ser gostável. Homem nenhum está preocupado se vão gostar dele. Todas as mulheres estão preocupadas se vão gostar da gente. Ah, será que estão gostando? Ah, será que aquela... Ah, eu não quero pisar no calo da outra. Ah, eu quero tomar cuidado com isso. Ah, eu tenho que tomar cuidado com o homem. Então, tudo isso eu estou dizendo, eu estou jogando um monte de conceitos aqui para dizer por que a gente tem que tentar mudar esse questionamento sobre características masculinas e femininas e quais características são úteis. Agora, falando de tudo isso, me lembra uma coisa muito interessante sobre liderança, né? A gente está muito acostumado com a voz da liderança. A voz da liderança, para a gente, normalmente, voz da autoridade, ela é uma voz mais densa, mais grave, mais profunda. E nós estamos acostumados com isso por conta de representatividade, justamente o que minhas amigas falaram antes, é representatividade. Não existe muita mulher falando fino sendo líder no mundo. Quando uma mulher resolve maravilhosamente dizer eu renuncio ao cargo de primeiro-ministro, as pessoas caem em cima. Não, ela está sendo uma líder responsável quando ela está fazendo isso. Então, eu questiono de novo características masculinas e femininas, porque eu acho que a gente tem que se habituar a virar a chavinha e falar, ela tem voz fina, a voz da Sil é fina, a voz da Sil é mais aguda, a voz... Por que ela não é uma voz de líder? Por quê? Quem disse que não é? Quem disse que o líder tem que ser sisudo? Quem disse que para a liderança a gente tem que ter essas características masculinas do sisudo, da voz grave, da cara fechada, da introspecção? Não tem. Ou também da extroversão exacerbada, também não tem que ter, não tem isso, eu não gosto de dividir por gênero, mas olhando para tudo isso e pensando em características que talvez deveriam ser mais bem exploradas por nós mulheres, para a gente passar a ser reconhecida como líder, e para essas características serem reconhecidas como características femininas, eu diria, por exemplo, a primeira, que é uma que a gente mencionou, e a Letícia e a Ana falaram tão bem a respeito do livro, que é a mulher ser reconhecida como apoiadora de outras mulheres, ser reconhecida como defensora de outras mulheres, usar a voz para levantar a mão e dizer, opa, você não está escutando fulana aqui falar na reunião, deixa fulana falar, quero ouvir ela falar. Chamar a mulher para o palco. Ah, eu tenho uma vaga de trabalho, eu vou dar preferência para mulheres. Eu vou dar preferência para mulheres dentro de todas as interseccionalidades. Então, eu vou dar preferência para mulher preta, eu vou dar preferência para mulher com 40 mais, 50 mais. Eu vou dar preferência para mulher que tem alguma disability, uma pessoa com uma deficiência. Então, todas essas coisas eu acho que a gente tem que olhar como características que deveriam ser reconhecidas como femininas, porque a gente tem isso dentro da gente, em vez de explorar o que a gente cresceu para acreditar que mulher tem que competir com mulher, e usar mais em todos os aspectos da nossa vida. Então, isso um. A outra é a questão da serenidade versus a belicosidade masculina. Eu acho que também existe um trunfo aí, que é um mundo liderado por mulheres, é um mundo que eu tendo a acreditar que seria um pouco mais pacífico do que ele é. Se tivéssemos mais mulheres em lideranças, eu acho, em governos, eu acho que nós teríamos um mundo com menos guerra, menos disputa, menos arma, mas isso é só talvez uma impressão minha de mulher que acredita no poder das mulheres. A outra coisa é como nós olhamos com crítica para outras mulheres. Então,
tem uma característica muito interessante no homem líder que as pessoas falam, ele é guerreiro, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala, é o go-getter. Ele vai e faz acontecer. Uma mulher que se comporta dessa maneira, às vezes é chamada de oportunista e aproveitadora. E eu sempre desafio pessoas a pensarem o seguinte, todas as vezes, mulheres principalmente, fecha os olhos e lembra de todas as vezes em que uma mulher muito animal, assim, muito boa, muito guerreira, muito conquistadora, foi apresentada para você com todas as condecorações que ela tem, com todos os títulos que ela tem. Eu acredito que por muitas vezes nas nossas vidas a gente torceu o nariz para isso, a gente olhava e falava, essa mulher aí, como que ela conseguiu tudo isso? Então, existe uma dúvida em relação à capacidade da mulher. Agora, se um homem é apresentado com todos os seus títulos e condecorações, a gente olha e fala, nossa, olha o cara, uma cara de sucesso. Então, a gente também mudar essa percepção. A gente começar a olhar para mulheres e falar, nossa, que mulher incrível. A gente se cercar de mulheres que falam bem da gente em outros lugares, em lugares onde nós não estamos presentes. Se a Ana sai da sala aqui, eu quero poder dizer que a Ana é maravilhosa. Eu quero que todo mundo acredite que a Ana é maravilhosa, porque eu vou falar bem dela. Letícia, vou falar bem delas. E é isso que eu acho que a gente precisa mais. Então, essas são características que eu acho que ajudam a trazer o que elas estavam falando. Sororidade, mais mulheres na liderança, mais representação. E aí, por último, eu vou falar de uma coisa que eu acredito, porque é assim que eu acho que tudo tem que ser feito na nossa vida, é o uso do coração. Eu não acho que o homem não tenha isso, mas eu acho que nós mulheres fomos presenteadas com uma intuição e um contato com o nosso eu interior, nosso poder, o nosso poder de conexão com natureza e com o outro é muito grande. Então, eu acredito muito no ser guiada pelo coração e pelo amor. E eu acho que essa característica é de todo ser humano, mas mulheres, por alguma razão, têm isso muito aflorado, muito fácil, às vezes sem precisar desenvolver, e eu acho que a gente usa menos do que deveria nessas situações corporativas. Então, essa é a minha contribuição para o tema. Nossa, eu ficaria aqui o o fim de semana falando, porque a gente tem tanta história, tanta coisa para contar. Uma das coisas que mais me chamam a atenção de fato, a gente precisa mudar bastante esse conceito de olhar a outra mulher, a outra colega, a outra parceira, com um olhar de ela não tem essa capacidade toda, ou então ela tem alguma coisa de estranho nisso aí. A gente tem essa postura que felizmente a gente está procurando, está mudando, né? Mas muito interessantes esses temas. E eu queria confessar uma coisa aqui nesse fórum. Quando eu criei, eu sugeri aí com Poli, com Luciana, criar o grupo Mulheres na ACE, embora tenha assim, é mais do mesmo, já temos o Infra Women Brasil, que eu participo, já temos vários grupos de mulheres, mas o que ocorre é o seguinte, eu tive muita preocupação, e falei isso com Poli e com Luciana, falei, gente, eu não quero assim que a gente fique parecendo aquele clube da Luluzinha de mulheres que ficam fazendo tricôzinhos. E olha meu preconceito, hein? Porque com certeza a gente vai cair na jocosidade, vão fazer piadinha, dizendo um monte de mulherzinha que não tem o que fazer. E assim, eu mesma, sendo criada uma educação altamente patriarcal, né? Trabalhando a vida inteira com homens em ambiente masculino, de obra, de construção civil pesada, enfim, eu mesma tive essa ideia, esse preconceito, né, Poli, Lu? Gente, pelo amor de Deus, não vamos ficar aqui botando coisinha de mulherzinha, olha como a gente é. Eu estou assumindo isso, que eu falei isso, né? Exatamente por ter essa necessidade de ter uma visão, ao mesmo tempo
de posicionamento, né? A gente precisa, às vezes, se posicionar de uma forma muito dura, mesmo contra a nossa natureza. E para quê? Para aquilo que a Sil falou, como eu vou ser vista? Eu preciso ser aceita, eu preciso que esse grupo da ACE Mulheres tenha voz, tenha força, porque nós somos muitas. Aqui hoje, participando com a gente, eu estou com uma felicidade imensa. Tem algumas mulheres aqui que eu admiro demais, sem desmerecer as outras, mas tem aqui a Beatriz Rosa, a Elaine Ferreira, a Solange Jones, são mulheres, para mim, que são referências. Fico muito feliz por elas estarem aqui e assim, acho que a gente tem realmente que caminhar com outra visão, com outro olhar. Nós não precisamos mudar o nosso ritmo, a nossa essência, para fazermos o que nós fazemos de uma forma competente, termos o nosso trabalho, vivemos a nossa vida. Eu acho que esse webinar começou assim, muito bom. Mas eu falo também demais, eu queria passar a palavra para a Poliana e para a Luciana. Então, pessoal, a gente já está aqui caminhando para o fim, né? Temos só mais uns minutinhos. E eu gostaria de ler uma pergunta de uma das pessoas que está participando aí, né, no chat. É uma pergunta do Alexandre. Sororidade é só para mulher ou o homem pode ajudar? Eu gostaria que uma de vocês, se puder, respondê-lo. Eu posso responder. A gente tem pouco tempo, eu vou falar muito rapidamente, mas assim, fico muito feliz também que o Alexandre tenha se proposto a fazer essa pergunta, porque o que existe, né? A palavra em si, falando do ponto de vista semântico, sororidade significa essa irmandade entre mulheres, né? Então, vem de soro, do latim, que é irmã. A gente costumava muito mais ouvir a palavra fraternidade para se referir a esse tipo de solidariedade e apoio mútuo, indistintamente entre homens e mulheres, até porque a língua latina, as línguas portuguesa e as outras latinas são muito generificadas, né? Diferente do inglês. Então, a gente usa o fraternidade, do fratelo, do irmão, para se referir. E aí, num movimento de afirmação, né, dos movimentos femininos, passamos a empregar o soro, que é a sororidade. Então, a sororidade em si é uma relação entre mulheres. No entanto, né, o apoio a esse crescimento das mulheres, a igualdade, isso não é só o homem deve participar, porque o machismo não pertence só ao homem, nós aqui demos alguns exemplos, né? Existe, sim, um machista e uma machista que habita em nós, a depender da sua geração, isso é mais ou menos forte, mas está aí, né? Então, e eu digo isso também porque outros vieses que eu procuro combater em mim nesse trabalho. Então, assim, esse apoio que a gente costuma chamar na linguagem da inclusão de aliado, né? Então, os homens são aliados do movimento feminista, do movimento de igualdade e de posicionamento das mulheres, né? Então, assim, eu não diria que eles vão praticar sororidade, porque isso é um vocabulário específico entre mulheres, mas eles entram como aliados. E indispensáveis, né? Indispensáveis. Só que Alexandre e outros homens que estejam nos ouvindo, tem um pontinho bem delicado quando a gente lida com privilégio, tá? E eu digo isso quando o branco vai ser aliado de negro, quando as pessoas sem disabilities vão ser aliadas de PCDs e quando homens vão ser aliados de mulheres. Quando mulheres cis vão ser aliadas de mulheres trans, etc. Quando a gente está numa situação de privilégio, como, por exemplo, ser homem neste mundo, é uma situação de privilégio. Por que é privilégio? Porque, assim, a coisa não é sobre o que você faz, todo mundo se esforça muito, a gente sabe que os homens que galgaram altas posições também se dedicaram muito, mas é sobre o que não precisa fazer. Como olhar todo dia que roupa vai estar usando, etc., só para ficar alguns exemplos. Então, quando a gente está na situação de privilégio, assim, apoiar no sentido de incentivar, elogiar, vir assistir ao webinar, tudo isso é um apoio super importante. Mas onde é a grande dificuldade de quem está na posição do privilégio? É abrir mão do privilégio. Isso exige um trabalho interno muito difícil, possível, mas é uma decisão, tem que ser intencional e é diário.
como eu faço, por exemplo, com a questão do antirracismo, né? Não faço com mulher, porque eu já sou mulher, não preciso fazer isso, mas a questão então, assim, se olhar, e aí você vai perceber, né? Que a gente diz, não, eu não sou racista, eu não sou machista. Se você está na situação de privilégio, maior ou menor grau. Então, esse trabalho é difícil, porque é fácil, não é que é fácil, né? Mas é possível, mais fácil dizer que você quer mulheres na liderança, que conhece mulheres muito competentes na engenharia. Mas, assim, está disposto a ceder um espaço desse privilégio para as mulheres entrarem realmente? Esse é o ponto sensível. Não é um trabalho fácil. E eu também, e assim, só que é fundamental. A gente está falando do movimento de mulher porque a gente precisa, né, conquistar esse espaço, porque nós ainda temos dificuldades, mas, assim, somos uma sociedade só, né? Então é fundamental essa caminhada junta mesmo. E até falando em estereótipos, eu concordo com a Sil, também acho que a gente reforça muito estereótipo, a gente tem que começar a fazer esse movimento contrário, não dá tempo de falar sobre tudo isso aqui, até porque minha área de pesquisa, então, eu tomaria todo o tempo do mundo. Mas quando a gente fala, Sil, será que os homens, eu também acho que os homens são mais bélicos, mas eles também, será que é da masculinidade isso? Ou também é do que foi esperado deles? Porque eles também não podem mostrar fraqueza. Excelente ponto, Então, eu acho que é isso, não é assim, mulher é assim, homem é assim. Tudo isso é cultural, e cultura é construção, e o que é construído, os engenheiros sabem que pode ser desconstruído também. Então, acho que, Alexandre, voltando à sua resposta, um processo de desconstrução. Isso é muito forte dentro da gente. Então, é trabalhoso e tem que ser intencional. Acho que era essa a contribuição que eu poderia dar. Excelente, excelente. Bom, nós estamos aqui chegando aí ao final do nosso webinar e agradecer imensamente a vocês, todos que participaram também. Esse pequeno movimento, esse pequeno passo, a gente vai continuar e cada vez mais buscando essa representatividade. E, de novo, eu falo, né? A gente não quer competir, a gente quer apenas coexistir, né? Então, assim, de uma forma digna, de uma forma tranquila e nas mesmas condições que nós temos essa capacidade, né? Enquanto seres humanos. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Vamos fazer um print final, a Sil está dando essa sugestão aí. Ah, sim. Fazer um X. Excelente. Obrigada a todo mundo que Muito participou. obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Nos vemos nos próximos. E que Foi um venham prazer, obrigada. que venham mais edições aí, mais versões do livro. Isso aí, estamos aguardando, hein? Obrigada. Obrigada a todos, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.